Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir um pouco mais sobre um tema importante da unidade dos seguidores de Cristo. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 824. O apóstolo Paulo encarou a possibilidade da sua própria morte e sentiu tristeza, não por causa da morte, mas por causa das atitudes erradas de alguns cristãos que ainda precisavam crescer e mudar. Estavam pregando o evangelho, mas por motivos egoístas. Ele chamou a atenção deles e continua chamando a nossa com estas palavras que encontramos em Filipenses capítulo 2, começando no versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O vínculo e o amor entre cristãos são evidências ao mundo, mostrando que o nosso Senhor Jesus vem de Deus, conforme ele mesmo disse em João 17, versículos de 21 a 23. O exemplo da vida de Jesus nos chama às atitudes de humildade, serviço e sacrifício, atitudes necessárias para criar e manter vínculos de paz com outros seguidores do mesmo Senhor. A humildade de Jesus se manifestou na sua obediência ao Pai. Nossa humildade se manifesta em nossa obediência ao Senhor. Isso significa um respeito real e profundo pela palavra de Deus, como base da nossa unidade. Diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Vamos pensar um pouquinho nas implicações dessas palavras de Paulo. A unidade é baseada em Jesus Cristo. Quando agimos exclusivamente pela autorização de Jesus, não vamos criar divisões que vêm das opiniões, regras e tradições humanas. As únicas divisões devem ser entre a vontade de Deus e a vontade dos homens. Quando usamos a palavra Senhor para identificar Jesus Cristo, implicitamente reconhecemos sua autoridade para nos governar. Paulo disse em Colossenses 3, versículo 17, E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Conforme encontramos em 1 Coríntios 1, os cristãos devem falar a mesma coisa. Esta frase não justifica os meios artificiais de impor ensinos homogêneos nas igrejas. Pelo contrário, exige muito esforço para entender e ensinar exclusivamente a doutrina de Cristo. Os discípulos também devem ter a mesma disposição mental. Jesus é nosso exemplo perfeito. Aquela citação que eu fiz de Filipenses capítulo 2 fala da atitude de Jesus em se humilhar,
não agarrando sua posição no céu como Deus, mas se tornando homem e sofrendo aqui. Adotar a disposição mental de Cristo exige a humildade de colocar os interesses dos outros acima dos nossos próprios interesses. Como Paulo disse em Romanos capítulo 12, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E os seguidores de Cristo devem desenvolver o mesmo parecer. Enquanto as opiniões humanas geram divisões, a perfeita vontade do Senhor promove a plena harmonia fraternal. Para obter o mesmo parecer, precisamos abandonar as nossas próprias opiniões em favor da palavra de Jesus. Devemos valorizar a sabedoria que vem do Senhor. Tiago nos ensina as prioridades certas em Tiago capítulo 3, versículos 17 e 18, onde ele diz que a sabedoria divina é primeiramente pura, depois pacífica. Antes da paz com homens, precisamos buscar a pureza da sabedoria revelada por Deus nas Escrituras. De fato, é o único caminho, a verdadeira paz. Vamos agora à resposta à pergunta 824. Quem foi o primeiro filho de Adão e Eva a nascer? Alternativas: A. Abel, B. Sete, C. Caim ou D. Ló. A resposta certa? Alternativa C. Caim. Diz em Gênesis capítulo 4, versículo 1, Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Caim foi o primogênito de Adão e Eva. Pergunta 825. Verdadeiro ou falso? Isaque teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, nós podemos nos unir em nosso serviço a Cristo. Se eu me submeter à vontade de Jesus em toda humildade e obediência, e você fizer a mesma coisa, nós vamos não somente nos aproximar do Senhor, mas necessariamente vamos nos aproximar uns aos outros. A unidade que Deus deseja exige nossa submissão ao nosso Rei, Jesus Cristo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.